A Umbanda. A Umbanda. Quem foi Zélio Fernandino de Moraes? Zélio foi acometido por uma inexplicável paralisia. A família de Zélio, o caboclo das 7 encruzilhadas. Trabalho espiritual, missão mediúnica. O movimento umbandista teve seu início no dia 15 de novembro de 1908. Ocorreu no Brasil, no bairro de Neves, na época pertencente ao município de Niterói, Rio de Janeiro. Para falar melhor deste acontecimento, é necessário algumas explicações e definições, como por exemplo, quem foi Zélio Fernandino de Moraes? Foi por intermédio do senhor Zélio, então com 17 anos na época, nascido em família tradicional católica, que se manifestou pela primeira vez a entidade que se denominou Caboclo das 7 Encruzilhadas. Zélio foi acometido por uma inexplicável paralisia, sem explicação plausível para a medicina. Certo dia, ergueu-se da cama dizendo: "Amanhã estarei curado." De fato, foi o que ocorreu no dia seguinte. Levantou-se normalmente e começou a andar, como se nada lhe houvesse acontecido. Um amigo da família, sabendo do ocorrido, sugeriu uma visita à Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na época sediada em Niterói e presidida pelo senhor José de Souza. E assim foi feito. No dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar da sessão. O dirigente dos trabalhos espirituais determinou que ocupasse um lugar à mesa, tomado por uma força estranha e superior à sua vontade, contrariando as normas que impediam o afastamento de qualquer dos componentes da mesa. O jovem levantou-se dizendo: "Aqui está faltando uma flor", e saiu da sala indo ao jardim, voltando logo depois com uma flor, uma rosa branca, que depositou no centro da mesa. Essa atitude insólita causou quase um tumulto. Restabelecidos os trabalhos, manifestaram-se espíritos que se diziam de pretos escravos e de índios, foram convidados a se retirarem. Advertidos do seu estado de atraso espiritual, novamente uma força estranha dominou o jovem Zélio e ele falou, sem saber o que dizia. Ouvia apenas a sua própria voz perguntar o motivo que levava os dirigentes dos trabalhos a não aceitarem a comunicação desses espíritos e por que eram considerados atrasados apenas pela diferença de cor, da classe social que revelavam. Seguiu-se um diálogo acalorado, e os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que desenvolvia uma argumentação segura. Um dos médiuns videntes perguntou: "Por que o irmão fala nesses termos pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados são declaradamente atrasados? Por que fala desse modo se estou vendo que me dirijo, neste momento, a um jesuíta e sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual é o seu nome, meu irmão?" Então o espírito que utilizava o jovem Zélio como canal passou a responder: "Se julgam atrasados os espíritos dos pretos e dos índios. Devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar sua mensagem, e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber o meu nome, que seja este, Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Julga o irmão que alguém irá assistir ao seu culto?" Perguntou com certa ironia um médium vidente. "Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei." No dia seguinte, 16 de novembro de 1908, toda a família de Zélio, inclusive ele próprio, estavam apavorados. Nem ele mesmo sabia explicar o que se passava. Estava surpreso em haver dialogado com aqueles austeros senhores de cabeça branca, em volta de uma mesa onde se praticava um trabalho para ele desconhecido. Como poderia aos 17 anos organizar um culto? No entanto, ele mesmo falava sem saber o que dizia e por que dizia. Era uma sensação estranha, uma força superior que lhe impelia a fazer e dizer o que nem sequer se passava pelo seu pensamento. E no dia seguinte, em casa de sua família, na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, Niterói, ao se aproximar da hora marcada, 20 horas, já se reuniam os membros da Federação Espírita, seguramente para comprovar a veracidade do que fora declarado na véspera, os parentes mais chegados, amigos, vizinhos e do lado de fora grande número de desconhecidos. Às 20 horas, manifestou-se o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Declarou que se iniciava, naquele momento, um novo culto em que espíritos dos velhos africanos, que haviam servido com escravos e que desencarnados não encontravam campo de ação nos remanescentes das seitas negras e os índios nativos da nossa terra, poderiam trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade no sentido do amor fraterno seria a característica principal desse culto,
que teria por base o Evangelho de Jesus e como mestre supremo o Cristo. O caboclo estabeleceu as normas em que processaria o culto. Sessões, assim se chamariam os períodos de trabalho espiritual, diárias, das 20 às 22 horas. Os participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito. Deu também um nome a esse movimento religioso que se iniciava, disse primeiro Alabanda, mas considerando que não soava bem a sua vibração substituiu-se por Albanda e mais tarde por Umbanda, palavra de origem sânscrita. A Casa de Trabalhos Espirituais que no momento se fundava recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolhe o filho nos braços, também seriam acolhidos todos os que necessitassem de ajuda ou de conforto. Ditadas as bases do culto, após responder em latim e alemão as perguntas dos sacerdotes ali presentes, o caboclo das 7 encruzilhadas passou à parte prática dos trabalhos, curando enfermos, fazendo andar aleijados. Antes do término da sessão manifestou-se um preto velho, pai Antônio, que vinha completar as curas. Nos dias seguintes, verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto. Enfermos, cegos, paralíticos vinham em busca de cura e ali a encontravam, em nome de Jesus. Médiuns cuja manifestação mediúnica fora considerada loucura, deixaram os sanatórios e deram provas de suas qualidades excepcionais. Testemunhas que presenciavam o fato contam que médicos dos sanatórios mandavam a relação de seus doentes e a entidade, incorporada em Zélio, apontava as que eram portadoras de perturbações psíquicas. Estes eu posso curar, e os acolhia na residência do médium. Os outros eram realmente enfermos mentais. A cura competia à medicina. Se a prática dos trabalhos maravilhava a todos e as curas de obsedados se repetiam diariamente, a doutrina do culto era estruturada em reuniões semanais. Às quintas-feiras, na residência de Zélio, o caboclo das 7 encruzilhadas explicava os seus conceitos de fraternidade e de humildade, lembrava as passagens principais do Evangelho, recomendava o procedimento correto na vida material, o cuidado indispensável com a saúde, as normas de moral elevada e o dai de graça o que de graça recebeste. Dizia ele, são 3 os perigos que ameaçam o médium: a vaidade, a consulente mulher, o médium homem e vice-versa, e o dinheiro, a vil moeda que leva o homem a perder o caráter, e o médium que mercantilizar a sua missão, a faltar aos compromissos com o mundo superior. Embora não seguindo a carreira militar a que se destinava, pois sua missão mediúnica não o permitiu, Zélio nunca fez profissão da mediunidade. Trabalhava para o sustento de sua família e diversas vezes contribuiu financeiramente para manter os templos que o caboclo das 7 encruzilhadas fundou. Ministros, industriais e militares que recorriam ao poder mediúnico de Zélio para a cura de parentes enfermos e os viam recuperados, procuravam retribuir o benefício através de presentes ou preenchendo cheques vultuosos. Não os aceite. Devolva-os. Ordenava sempre o caboclo. E Zélio podia dizer de cabeça erguida, nunca recebi um centavo pelas curas praticadas pelos guias. O caboclo abominava a retribuição monetária ao trabalho mediúnico. Não há ninguém que possa dizer que retribuiu a uma cura com dinheiro e foram curas aos milhares. Retribuíam, isto sim, com sua fé, ajudando ao trabalho do caboclo e de pai Antônio, como cambonos ou assumindo a direção material dos templos fundados, ou participando da corrente mediúnica quando tinham condições para isto.